Porque o que pode acontecer é que, por eu florear demais o meu passado, eu excluo dele aquilo que foi ruim. E isso é injusto com o nosso presente. Ai, gente, eu posso falar? Pode falar, porque aqui é o lugar certo pra isso e na terapia também. Oi, pessoal! Eu sou Letícia Sattler, do podcast Penso Enquanto Faxino, e esse é mais um episódio que a gente vai falar e tratar de alguns assuntos que a gente pensa durante a faxina, tá? Eu já aproveito para pedir para você me seguir lá no Instagram, leticiasattler.pc. Vai ser um prazer ter vocês lá comigo pra gente interagir melhor e também pra vocês ficar por dentro aí do que tá saindo, de novidades, enfim. Meus amigos, minhas amigas, o tema de hoje foi um tema que me pegou assim durante essa semana, sabe? Devido a um fato que aconteceu e eu achei legal trazer aqui pra vocês também. Eu queria falar sobre o apego ao passado e aí de princípio assim me veio a questão do saudosismo. Só que eu acho que tem mais a ver com nostalgia, porque eu fui até olhar no Google, sabe? O significado de nostalgia, saudosismo. E aqui, para saudosismo, tá escrito: gosto exagerado, tendência para valorizar coisas do passado ou coisas que não existem mais. Cabe no que eu quero dizer. Mas aí a nostalgia entra aqui com saudades de algo, de um estado, de uma forma de existência que se deixou de ter, desejo de voltar ao passado. Enfim, eu acho que os dois, eu acho que um vira outro. Nós vamos chegar lá. Vamos caminhar comigo aqui nesse raciocínio, tá? Eu sou uma pessoa muito agarrada ao passado. E volta ou outra, esse é o termo certo. Eu preciso me dar aquele puxão. Eu vou fazer uma linha do tempo aqui, tá? Quando eu estava na faculdade, eu tinha um apego gigante pela época em que eu estava na escola. Eu lembrava da época que eu estava na escola com muito apego, porque foi uma época muito boa, assim, na minha vida. Era uma época que eu estava cercada de amigos, sempre em casa ou na casa deles, comendo um churrasco, rindo, aquela época boa, sabe? E quando eu fui embora, fui pra faculdade, eu passei anos desejando ter o que eu tinha na minha cidade. Então, eu tava ali, já numa outra fase da minha vida, faculdade, outro estado, outras pessoas na minha vida, mas a minha cabeça sempre pensando no que eu tive no passado. Aquela saudade, aquela vontade de ter aquilo de novo, aquele desejo de estar com aquelas pessoas de novo. E isso me revisitava sempre. E aí, eu já estando na fase que eu estou hoje, de novo, em outro estado, outra cidade, casada, outra fase da minha vida, eu me pego revisitando a época da minha faculdade. Gente, isso é um inferno, né? Fala sério. Eu me pego no sentido assim, de quando eu morava com as meninas na República. Nossa, de como era legal. Nossa, as fases na faculdade, as pessoas que eu conheci na faculdade, os eventos que eu fui durante o tempo que eu morava lá, as possibilidades que me foram apresentadas enquanto eu estava lá, as pessoas que eu conheci durante aquela época. Enfim, e isso sempre volta com uma força muito grande dentro de mim, de sempre ficar revisitando isso e sentindo falta e ficar naquele remoendo aquilo, como se aquela época tivesse sido a melhor época da minha vida, se como a época da escola fosse, sabe? É uma coisa até... Às vezes nem foi isso tudo. E isso me traz num estado de sofrimento, porque eu me pego me culpando por eu não ter vivido mais daquilo. Eu me culpo por não ter aproveitado as chances que eu deveria ter aproveitado. Eu me culpo porque eu acho que eu não me desenvolvi o tanto que eu poderia ter me desenvolvido ali naquela época. Então acaba que aquele sentimento de quentinho no coração vira uma culpa muito grande de que eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter tratado as pessoas melhor em minha volta. Esses dias eu tava conversando com a minha amiga e falando das pessoas, dos amigos que eu tinha ali. E eu falando com ela, nossa, eu tenho vergonha das pessoas com quem eu convivi, porque eu era uma pessoa insuportável. Então, ao invés de eu voltar e falar, nossa, que bom que foi, que legal, passou. Não, eu volto com o sentimento de ter um quentinho no coração, mas ao mesmo tempo me culpando porque eu poderia e eu deveria ter sido uma pessoa melhor. Ai, gente, a cabeça dessa mulher aqui. Quem ajudará? Quem ajudará? Eu sei que
eu conversando com a minha amiga, eu falei com ela, nossa, eu tenho tanto arrependimento, sabe, de ter tratado as pessoas assim. Eu sei que algumas pessoas eu não saí como legal, eu sei que pra algumas pessoas eu saí como uma chata mesmo. E, gente, na vida real é assim mesmo, tá? Isso aqui é a Letícia de hoje falando, depois de amadurecer um pouco, e isso é fato. Na vida real é assim mesmo, a gente vai magoar algumas pessoas, a gente vai ser chata com algumas pessoas, pra outras a gente vai ser super legal, e é isso, vamos tocar a vida, tá? Mas colocando aqui pra vocês, né, eu falei com ela, eu falei, gente, que arrependimento, eu sei que tem pessoas ali que a gente não terminou bem, e que, será que eles têm boas memórias de mim, como eu tenho deles? Porque eu sou assim, gente, por ser muito nostálgica e saudosista, eu tenho uma tendência de guardar um carinho especial pelas pessoas que passaram na minha vida. Por mais que na época eu já tive alguma rusguinha com alguém, ai, porque eu já briguei, ai, por causa disso, mesmo assim, essa pessoa foi importante na minha vida. Sabe como? Tá, que eu não tô falando de ninguém que me machucou demais, não tô falando isso, tá, gente? No equilíbrio aqui, a gente tá trazendo acontecimentos que acontecem. Brigas que acontecem, enfim, né? Quando você sai de casa e vai morar com os outros, nossa, acontece muita coisa. Eu lembro que eu morei, eu acho que foi por 8 anos numa república. Gente, chegou no, sei lá, no 3º ano, eu já tava surtando. Porque morar numa república é constantemente um número de meninas que entra e sai, e aí você tem que o tempo todo tá se encaixando naquilo ali pra fazer dar certo. Querendo ou não, a gente tem que adaptar, né, o nosso emocional, a gente tem que adaptar com a pessoa, com a realidade da pessoa, a pessoa com a minha realidade, aprender a lidar, aprender a conversar, aprender a chegar num ponto comum. Não é fácil. Exige muito. Inclusive, isso me fez crescer também muito. E é o que a minha amiga acabou falando comigo. Ela falou, Letícia, eu também tenho vergonha de algumas coisas que eu fiz, mas a gente tem que pensar que a gente era adolescente. E jovens também, né? A gente sai ali dos 17, 18 anos, chega nos 25, nós somos jovens, mas ainda com uma certa imaturidade. E que, por isso, a gente também tem que ser gentil. Eu acho que eu vou falar muito isso nesse podcast, sobre sermos gentis com nós mesmos. Ultimamente eu tenho usado muito isso pra mim, tá? Sobre ser gentil e entender que passou, ficou pra trás, que hoje nós somos pessoas totalmente diferentes e que o meio que a gente vive influencia a gente. E que é isso, sabe? É ser gentil consigo mesmo e entender que aquela era uma outra época diferente, você estava passando por muitas mudanças, por muitas coisas na vida, e bola pra frente. Hoje nós estamos em outra fase e bola pra frente. E é engraçado que a gente nós que somos nostálgicos, nós tendemos a florear demais o que passou. Eu sempre converso com as minhas amigas que moraram comigo na República e a gente fica, nossa, você lembra que legal? Ai, que saudade. E foi engraçado que uma outra amiga minha, ela deu meio que um puxão, assim, pra realidade. Falou, gente, a gente fica aqui falando, ai, que saudade, ai, que delícia, mas na época não era fácil. Foi bom que a gente viveu, que bom que a gente se conheceu, temos ótimas lembranças, mas não foi tudo isso também, não. Calma lá, pera lá. Vamos dar uma acalmada aqui nas emoções? Pensa você dentro de um apartamento com 5 meninas na TPM. Meu amor, todo dia uma tava clamando pela misericórdia do Senhor porque não tava dando. Sabe? Não era fácil. Mas, voltando aqui nos relacionamentos com as pessoas, eu tenho essa tendência a guardar um carinho muito especial por essas pessoas. E eu acho que a minha dificuldade é deixar isso ir. Eu sei que o carinho vai ficar. Inclusive, tem hora que eu vejo stories de pessoas, gente que foi meu colega na escola, gente que foi colega meu na faculdade, amigos da época, e que eu não tenho contato mais, às vezes me dá vontade de comentar. Tipo, ai, nossa, que legal. Mas eu fico, nem, vai que a pessoa entende mal. Não sei, gente, eu tenho esses medos. Vai que a pessoa fala, gente, essa menina, nem lembro mais dela. Nossa, quem é? Sabe? O medo do julgamento. Eu guardo um carinho especial por essas pessoas mesmo, justamente porque foram momentos, por mais que eu tive fases muito, muito difíceis de lidar, tinha pessoas ali comigo que foram essenciais pro meu cuidado mesmo, pela minha saúde mental. E a minha dificuldade, às vezes, é de deixar ir, é de entender que aquela fase passou, de que essa amizade não existe mais. O carinho permanece. Que provavelmente, se eu encontrar a pessoa A, a pessoa B, a gente vai ter uma troca legal, mas aquela intimidade, ela não existe mais. A vida aí tem o seu curso e as pessoas vão ficando pra trás e não quer dizer que o carinho acabe, mas fica pra trás, você não tem mais a mesma intimidade com aquela pessoa.
Eu sei que tem gente que não tem esse sentimento com o passado. A minha mãe, por exemplo, ela fala, gente, eu não tenho apego nenhum com o passado. E de verdade eu fico admirada, porque eu sei que tem gente assim e a vida segue bem. E pra mim é admirável uma pessoa saber virar a página em paz. Virar a página em paz e tá vivendo o presente dela ali. E eu, como uma pessoa nostálgica, perceber que o tempo tá escorrendo pelas minhas mãos, assim, me agoniza. Porque essa questão de tempo na cabeça da gente, ela é muito bizarra mesmo. Quando eu me pego uns 10 anos atrás, né, com os meus 22 anos, aquela vida que eu vivia ali, pra mim, seria eterna. Mesmo que inconsciente. Era como se aquela juventude que estava ali em mim, todos os planos, tudo aquilo que eu sonhava, eu ia viver naquele pique pra sempre. Aquelas pessoas que eu amava e que estavam ao meu redor, elas estariam na minha vida pra sempre. E quando eu vejo que não é assim, é tudo no estalar de dedos mesmo, como a minha mãe falava, como a minha avó falava, como todo mundo fala. E justamente por ter esse pezinho ali no passado o tempo todo, ver que o tempo tá correndo e que as pessoas estão aceitando isso bem, mas eu não, é agonizante, porque eu sinto que eu fico com um pezinho no passado, querendo viver aquilo que não existe mais, e o presente me puxando. E o que eu concluo é que, bom, eu preciso ser mais gentil comigo, porque além de florear demais o passado, eu também cobro demais da Letícia do passado. Essa Letícia, ela não existe mais, ela já se foi, ela tá lá no passado também. E que, provavelmente sim, as pessoas vão ter uma ideia da Letícia chata, da Letícia difícil, da Letícia, sabe? Ou então da Letícia que ri alto, ou da Letícia legal. E não tem nada que eu possa fazer pra mudar, porque essas pessoas não estão presentes mais na minha vida. E que provavelmente hoje eu tô sendo uma Letícia chata pra alguém. E que eu preciso aceitar isso, né? Aí volta até naquela questão do episódio anterior, da coisa da mulher perfeita. Nós não somos perfeitos. Provavelmente a gente vai ser vilão da história de alguém. Provavelmente a gente vai ser o louco da história de alguém, o chato da história de alguém, o legal, o abrigo, o necessário na história de alguém. E eu preciso ser gentil comigo, eu preciso aceitar isso. E eu concluo que eu preciso deixar o passado ir. Eu preciso aprender a enxergar com as lentes reais. Porque ficar enxergando o meu passado com as lentes floreadas é prejudicial, sim. Tá tudo bem eu olhar pra trás e falar, nossa, que legal aquela fase que a gente viveu isso, né? Que bom. Mas não florear uma coisa que nem existiu. Pode acontecer, sim, de que um relacionamento que você teve com alguém ali, de amizade, foi mais importante pra você do que pra própria pessoa. Ou foi tão importante pra aquela pessoa quanto foi pra você. Mas que passou, tá em outra página. E que isso acontece. E que a gente precisa enxergar com as lentes reais. De olhar e falar, nossa, que bom que eu vivi aquilo, foi muito bom. Mas olha, agora eu tô nessa fase aqui. E isso aqui também tá sendo bom demais. Porque o que pode acontecer é que, por eu florear demais o meu passado, eu excluo dele aquilo que foi ruim. E isso é injusto com o nosso presente. Porque a gente tá vivendo aqui o agora e não necessariamente vai estar sendo, uhul, que delícia, tá maravilhoso. Às vezes é uma fase difícil que você tá passando. E aí, a pessoa que tem essa tendência igual a mim, né, de ficar revisitando o passado com as lentes floreadas, é de ficar sempre comparando, de olhar, nossa, realmente aquela minha época era muito bem melhor. Nossa, mas aquela época eu tinha muito mais disposição, aquela época eu tinha mais amigos, aquela época eu vivia aquilo. E a gente fica em constante comparação, que é justamente o que eu falei no outro episódio, né? E a gente fica comparando as épocas e é injusto com o presente. Porque aqui no presente a gente tá vivendo com as lentes reais. O passado, a tendência é florear aquilo tudo e você tá tirando da cena aquilo que foi ruim. Viver em república não foi de tudo bom. Foi muito bom conhecer todas aquelas meninas, até as que saíram brigadas comigo. Foi muito bom e eu tenho um carinho enorme por todas elas. Mas, sendo sincera, não foi tudo isso. Foi difícil. Eu ficar o tempo todo com os olhos pro passado é negligenciar mesmo o meu presente. Eu tô negligenciando o que eu tenho hoje. Às vezes, como eu disse, você pode estar numa fase ruim, mas lá tá, você também já passou por uma fase ruim. Teve dias ruins. Mas às vezes hoje eu tô numa fase ruim que eu negligencio a parte boa. Eu negligencio o meu relacionamento. Eu negligencio o meu trabalho, né? Então, eu olho com uma lente maior, né? Eu coloco uma lupa naquilo que é ruim hoje no meu presente. Isso é negligenciar o presente, porque a gente precisa também escolher as partes boas. E tem coisas que vai depender de mim, né? Tem coisas que tá fora do meu controle, mas tem coisas que vai depender de mim. Por exemplo, ser intencional. Ser intencional, de ter uma boa disciplina, de estar presente, de observar as bênçãos que eu tenho na minha vida hoje,
aquilo que eu ganhei, aquilo que um dia eu pedi e hoje eu tenho. Eu não posso negligenciar isso. E, normalmente, uma pessoa que é tão nostálgica e saudosista, ela negligencia isso. Ela negligencia a parte boa do presente. Ser nostálgico, né, não é de tudo ruim. Eu acho que tudo tem que ter uma boa dose. É muito bom reencontrar amigos e lembrar daquilo que a gente viveu. E que, com certeza, vai ter uma pitadinha de floreamento. Eu acho que não tem como, né? Mas eu não posso ser injusta com o meu presente. Hoje, eu prefiro olhar pro meu presente e falar, tá, e qual que é a parte boa de hoje, dos meus 32 anos? Qual que é a parte boa da fase que eu tô vivendo hoje? Eu quero dar atenção pra ela. Porque eu não quero chegar lá na frente e olhar pra hoje e falar, poxa, eu podia ter feito aquilo. Nossa, foi tão bom. Meus 32 anos. Aí fica floreando uma coisa que nem foi tão boa, que eu nem vivi com tanta intencionalidade. E fica nesse... É uma espiral, né? Um ciclo, sei lá, como eu posso dizer. Fica revisitando o passado, aquela coisa de que não deixa ir e não vive o presente nunca. Gente, então a gente vive uma farsa, vamos dizer. É isso. Eu tô começando a entender que viver de nostalgia e saudosismo, a gente acaba caindo em um mundo de idealizações que deveria ter sido, ou de como foi, que tá no ideal ali, que tá na cabeça, tá na mente. E não vive nada. Vive uma farsa mesmo, né? Ah, não. Eu não quero isso não, gente. Não quero viver isso. Vamos... gente, nós aqui, se você é nostálgico, saudosista, vamos dar um puxão na nossa orelha? Vamos cair na real? Vamos dar mais atenção aqui ao presente, tá? O passado passou. Não tem problema olhar e falar, nossa, que bom, mas vamos ter uma dose aí de equilíbrio. Então vamos lá, meus amigos. Você que tá nessa junto comigo no mesmo barquinho que eu, da nostalgia, vamos pular dele? Eu acho que a gente tem que pular. Eu acho, tá? Vamos pular, vamos nadar até a praia e pedir uma boa dose de equilíbrio. E vamos entrar no barquinho do presente. Vamos falar, epa, tô no presente. É isso aqui que eu quero viver. O que a gente tem pra hoje? Vocês estão comigo nessa, não estão? Tá todo mundo segurando minha mão? Então segura, vem cá. Segura, porque esse negócio tem que mudar. Isso precisa mudar. Ok? Ok. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu espero que vocês tenham refletido em relação a isso, né? E vai ser muito bom chegar lá na frente e falar, nossa, foi bom mesmo que eu vivi lá atrás. E que bom que eu vivi com intencionalidade. Que bom que eu não negligenciei o meu presente. E é isso. Eu acho que a gente fica por aqui. Você já se inscreveu no canal? Já deu o seu like? Já começou a me seguir no Spotify? Vai ser muito bom, vai me ajudar. Então, eu espero que você já tenha feito isso, tá, coração? Conto com você, tá bom? Por hoje, a gente fica por aqui. E a gente se vê na próxima semana, tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau.